Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Saúdo-a, muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, uma primeira referência ao anunciado, já na passada semana por nós, de que o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal tinha uma avaliação positiva, foi aprovado e a Comissão Europeia anunciou, não é? Exatamente, anunciou na passada quarta-feira. Notícias positivas, então? Exato, de referir que foi o primeiro plano a ser apresentado em Bruxelas para análise e o primeiro a ser aprovado, muito por Portugal estar a presidir aos destinos rotativos do Conselho durante este semestre. Foi para marcar também, digamos, penso a que sim, um exemplo, portuguesa. não é? Um montante de 13,9 mil milhões de euros em subvenções, ou seja, apoios a fundo perdido, e 2,7 mil milhões em empréstimos. O programa, bem como os restantes programas dos outros Estados-membros, é uma resposta comum aos desafios lançados pela crise pandémica. Os Estados vão ter que investir e de implementar reformas para dar resposta à situação económica e social levantada por esta situação que nós atravessamos. E voltamos a referir que são em áreas muito específicas. Muito específicas, obrigatoriamente em áreas muito específicas, com valores mínimos. Portugal cumpre-os. As medidas apresentadas por Portugal e que tiveram luz verde são 38% do valor vai ser afeto a reformas de investimentos na transição energética. Portanto, programas de reabilitação em grande escala para dotar os edifícios residenciais de eficiência energética, portanto, muitas candidaturas individuais, ou dos condomínios, apoio a projetos privados na área da produção de hidrogénio e adaptação dos solos para a proteção das florestas, isto na parte da energia e das alterações climáticas. 22% para a transição digital. E aqui uma grande aposta nas escolas, nas atividades formativas, mas também na criação de laboratórios tecnológicos, não só em escolas secundárias, mas em centros de formação profissional. Aliás, o plano diz que querem acabar um pouco com aquele estigma que existe relativamente ao profissional. Ao profissional. Ao ensino profissional. Não só nas escolas secundárias, mas nas escolas profissionais também, e isso é um fator positivo. Modernização dos sistemas informáticos na saúde, que também precisamos. Digitalização dos registros médicos, também estão aqui incluídos. Apoio às pequenas e médias empresas na parte digital, na formação, na aquisição de competências e de qualificações pelos trabalhadores das próprias empresas. As restantes medidas, já que aqui estão 38 mais 22, portanto os restantes 40%, são para acesso à habitação condigna. Portugal prevê construir 26 mil habitações para 26 mil famílias, não é? Portanto, representa muito. A custos controlados, será? Ou um regime, portanto, dentro dos custos controlados que já existiam. As instalações científicas nas escolas e nas universidades são aqui também reforçadas para captação de alunos em áreas muito específicas, da matemática à engenharia, passando pela informática, mas também nas artes. Portanto, são áreas em que há carência. Como já dissemos, o combate ao estigma do ensino profissional. Também Portugal comprometeu-se nestas reformas a incrementar a eficiência dos tribunais administrativos e fiscais. Numas áreas que todos nós concordamos, certamente, claro, que é o caso das insolvências e da recuperação de créditos, que as empresas muito reclamam, que são normalmente difíceis e morosos, principalmente morosos. Também um montante significativo dotado para a capitalização do Banco Português de Fomento. Este banco vai depois fazer empréstimos a empresas viáveis, diz o plano, claro, para fomentar a economia. Portanto, são estas as principais linhas. Depois desta luz verde da Comissão, o Conselho tem que confirmar. Temos Conselho na próxima semana. Portanto, há um caminho ainda a percorrer. Mas terá que ser rápido, porque já está anunciado que
Por exemplo, no caso português, irá receber um pré-financiamento à volta de 2,2 mil milhões, ou seja, 13%, já no final de julho, no máximo princípio de agosto. Chamado pré-financiamento, mas depois ainda existem montantes que serão desembolsados até ao final do ano. Conjuntamente com Portugal, também foi anunciado, e nós vimos isso, a aprovação positiva da Espanha, com um montante cerca de 4, pouco vezes o nosso, mas claro, sim, nós sabemos que sim, tem a ver com a população. O país é maior, a população. Sim, exatamente. Aliás, são os dos planos mais elevados, é a Espanha e a Itália. A Itália até mais elevado que a Espanha. Foram também aprovados positivamente o plano da Grécia, da Dinamarca e do Luxemburgo, que são os primeiros. Sim, depois seguem-se os outros. A doutora Ana Rita Barros, como é que se financia a União Europeia para garantir estes recursos necessários ao plano de recuperação e resiliência? Através de empréstimos obrigacionistas. Foi lançado a primeira empréstimo agora há 10 anos, portanto vence em 4 de julho de 2031. Foi lançado aquilo que é o maior montante e a maior emissão obrigacionista da Europa. De sempre? De sempre. E principalmente numa vez única, 20 mil milhões de euros, para fazer face a este pré-financiamento que falámos há bocado. Portanto, recorre também aos mercados. Recorre aos mercados mesmo, não é também, é aos mercados. O lançamento deste empréstimo despertou muito interesse. Sim. A procura foi 7 vezes maior do que a oferta. Portanto, quem está interessado já se pode posicionar para as tranches seguintes, não é? Talvez seja interessante referir que os principais investidores não foram da União Europeia. Foram de fora. E os britânicos. Sim, de fora. De fora? Sim, atualmente de fora. Sobre o tipo de entidades que recorreram a esta procura pelos empréstimos foram os fundos financeiros internacionais, claro, os tesouros dos bancos e os próprios bancos centrais. Portanto, espera-se que a União Europeia precise de financiamento nestes moldes, porque isto é um financiamento obrigacionista com a garantia dos Estados, dos 27 Estados, precise ainda de mais, portanto, a estimativa é de 80 mil milhões até ao final do ano, portanto, quem estiver interessado, as entidades, vão ser sempre os fundos, em primeiro lugar, nós sabemos agora como é que os fundos se compõem, portanto, até ao final de 2021 ainda têm grandes oportunidades de aceder, porque a taxa de juro é atrativa. É interessante. É interessante. Portanto, a procura superou largamente a oferta. Também é uma questão de garantia, porque uma instituição como a União Europeia dá garantias de que cumprirá, digamos. De reembolsará. De reembolso. Vamos voltar a falar do certificado digital Covid-19. Foi anunciado formalmente e está, digamos, pronto a funcionar. Já está acessível em alguns Estados, que é o caso de Portugal. Está acessível em 15 dos 27 Estados. Os outros entrará em vigor em 1 de julho, com certeza implementarão a partir dessa altura. Foi anunciado formalmente pelos 3 presidentes de 3 instituições, Parlamento, o Conselho, através da presidência rotativa e a própria Comissão. Este regulamento, ao ser assinado, tornou-se num processo de decisão europeia muito rápido, que nós não estamos muito habituados. Foi concluído em 62 dias. Dada a urgência também da questão. Dada a premência desta questão e a sua sensibilidade. É uma garantia da livre circulação dos cidadãos europeus. Exatamente. É uma garantia e é de facto não só garantia como confiança, porque simultaneamente com o regulamento foi lançada uma estrutura técnica, um portal da União Europeia para leitura do código QR, aquele código de barras, e uma estrutura que tem elementos de confiança que são validados por todos os Estados-membros contra quaisquer falsificações que possam e devem ocorrer. Será um documento seguro, então? Esperemos que sim. A União Europeia também anunciou simultaneamente com esta formalização uma dotação de 100 milhões de euros para os Estados realizarem testes
aos seus cidadãos. Alguns têm mais dificuldade, claro, e é de facto a demonstração de um serviço comum aos cidadãos que volta a repor a livre circulação, que enfim, que esteve um pouco condicionada nos últimos tempos, pelas razões que nós conhecemos, e agora é através de um certificado que é reconhecido mutuamente pelos Estados. Depois da realização da Cimeira Social do Porto, em maio, reuniu-se agora o Conselho dos Ministros dos 27, com a pasta do Emprego e dos Assuntos Sociais, suponho que para dar seguimento a algumas das sugestões ou indicações que saíram da Cimeira. Exatamente, o chamado pilar social. Portanto, várias medidas que podemos aqui anunciar rapidamente, desde logo estabelecer uma garantia europeia para a infância. O Conselho constatou uns dados divulgados pela União Europeia de que 18 milhões de crianças vivem agregados com risco de pobreza ou de exclusão social. É uma situação preocupante. A média europeia é de 22,5% relativamente à faixa etária abaixo dos 18 anos de crianças que vivem nestes agregados. E os ministros acordaram em fornecer, através das escolas, refeições saudáveis diariamente, que muitas vezes as crianças não têm acesso. Estamos a falar da primeira infância. Portanto, vão financiar? Financiar, exatamente, que já existiam programas. Já existia, sim, mas nem em todos os Estados. Também financiar o acesso gratuito aos cuidados de saúde, que nós também temos em Portugal, mas que há Estados que não o têm. E também a própria escolaridade infantil ser gratuita. Não só no acesso, mas também nos manuais. Portanto, essa parte, todo o apoio didático que seja preciso. Portanto, os Estados comprometeram-se a cumprir estas metas até 2030, vamos lá ver, e para isso cada Estado vai nomear nos próximos 9 meses um coordenador nacional por Estado para garantir este apoio à infância. Depois também se olha para o teletrabalho. Há algumas reivindicações que penso que todos nós já conhecemos, não é? O teletrabalho, segundo as últimas estatísticas, em julho de 2020 era 34%. Comparado com 5,5% no mesmo mês de 2019. Portanto, cresceu com a pandemia. Claro, nós sabemos. O Conselho recomenda as alterações das políticas laborais, que as políticas são de cada um dos Estados, para regulamentar este tipo de atividade. Relativamente aos riscos para a saúde dos trabalhadores em teletrabalho e as suas consequências, e principalmente a progressão na carreira, porque está provado que quem não está presente na empresa normalmente esquecido. Não sobe, principalmente aos escalões de gestão. Foi notório e, portanto, há aqui recomendações aos Estados-membros. O impacto da Covid, sabemos, teve repercussões na igualdade de género e há uma preocupação também em relação a isso. Principalmente relativamente às mulheres, onde já existiam as disparidades salariais que se agravaram. E também com os riscos de contrair a doença, que são mais elevados pela parte feminina, na medida em que a prevalência de mulheres é maior no setor de saúde. Em alguns países europeus, 95% das atividades, de algumas atividades relativas à saúde, são prestadas por trabalho feminino, claro. E de maneira que esse risco é muito maior. Além disso, aumentou o trabalho dos cuidadores não remunerados. Portanto, aquelas pessoas não tinham onde pôr os familiares, não é? E os ministros assumiram o compromisso de esbater estas desigualdades em consonância com o pilar dos direitos sociais aprovados na Cimeira que falámos há bocado. E também há um olhar estratégico para a deficiência, para as pessoas com deficiência. Que são muitas. 87 milhões de europeus têm algum grau de deficiência e sentem-se discriminados no seu dia-a-dia. Além disso, metade destes têm algumas dificuldades de acessibilidade e, portanto, recomenda-se
no plano de recuperação e resiliência dos Estados, que nós há pouco falámos, sejam direcionados os investimentos para dotar de acessibilidade os edifícios, transportes, mas também participação cívica, política e social, que muitas vezes... Abrir à participação dessa faixa da população. Mais fácil, porque muitas vezes não é permitido, não é? E também aplicar na Europa e implementar as medidas da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência, que não está integralmente transposta para o direito europeu. A Cimeira União Europeia-Estados Unidos da América aconteceu. Houve um ambiente mais descontraído nesta cimeira do G7 por um lado e mesmo depois neste encontro em particular. Segunda-feira passada. Portanto, uma cooperação bilateral explícita na defesa não só dos aspectos económicos, mas também da defesa de valores. Debruçaram-se sobre as questões tecnológicas, de forma a fazer face ao poderio chinês, não é? Veremos se estes dois blocos conseguem, e chegaram a um acordo de um litígio que já tinha 17 anos. Airbus versus Boeing. Isto é uma questão de subsídios, portanto, as tais ajudas estatais. Tem a ver com o fabrico destes aviões. Dos aviões, mas subsidiados primeiro pela União Europeia. Foi a União Europeia que tomou a iniciativa de atribuir esses subsídios europeus ao fabricante Airbus. Claro que os Estados Unidos responderam da mesma forma. E não só responderam da mesma forma, como pautaram, agravando os direitos aduaneiros sobre as mercadorias europeias exportadas para os Estados Unidos, o que teve as consequências que nós também já aqui a referimos. Parece que isto é um início de uma colaboração determinada, enfim, pelo menos vai acabar com esta situação, esta disputa de alguns anos, que é a mais longa disputa comercial da Organização Mundial de Comércio, não é? Parece chegar a um bom termo. E as relações são sempre importantes em termos de segurança também, o apoio à NATO, que enfim tinha ficado um bocadinho enfim, esquecido nos anos da última presidência, e esta visita de Biden serviu para marcar um campo de jogo alinhado. Falando de futebol agora, que estamos no campeonato, alinhado com a Europa. E com os restantes elementos europeus, exatamente. Falemos de roaming. Itinerância. Vamos poder contar com a continuidade desse serviço? É nesse sentido que a União Europeia está a trabalhar. A vigência do contrato, como nós sabemos, a eliminação das tarifas começou em 2017, parece pouco tempo, mas já foi há muito. Já passou. Portanto, o regulamento termina no dia 30 deste mês. E, portanto, então as negociações estão no bom caminho. Os cidadãos sentem isso perfeitamente, o que foi... Já assumem talvez como um dado adquirido, mas estes são contratos que normalmente têm uma vigência e têm que ser renovados no bom sentido, e até a União Europeia quer melhorar. Ou seja, além de abranger as tarifas de comunicação que nós conhecemos, falo como se estivesse em casa, era o slogan, quer também incluir a aplicação de serviços de dados. Os dados. Tão utilizados hoje em dia nas conferências internacionais, no teletrabalho, nas teleconferências, nos webinars, enfim. Portanto, também parece que vai no bom sentido. Primeiro as tarifas, mas depois também simultaneamente os dados, e tem que se chegar a uma conclusão até ao dia 29 deste mês, para depois que entre em vigor já logo no dia 30. Vamos ficar na expectativa, ver o que é que acontece. A terminar, doutora Ana Rita Barros, uma frase da Presidente da Comissão Europeia. Exatamente, sobre o certificado digital Covid, e foi preferida esta semana, e diz o seguinte: há 36 anos, neste mesmo dia, que foi o dia 14, foi assinado o Acordo de Schengen, no qual 5 Estados-membros decidiram conjuntamente abrir as suas fronteiras. Hoje, o certificado digital Covid confirma esse espírito de uma Europa sem fronteiras, de uma Europa aberta, de uma Europa que recomeça lentamente. Ursula von der Leyen. Palavras de esperança para o futuro e para que possamos continuar a viajar livremente nos países da União Europeia. Sim, a livre circulação é de facto das conquistas mais, enfim, mais bem aceitas, mais saudadas pelo cidadão europeu. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima conversa. Até à próxima, Ana Marta.